Uma impressora é um periférico que, quando conectado ao computador, tem a função de dispositivo de saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro resultado de uma aplicação. Herdando a tecnologia das máquinas de escrever, as impressoras sofreram drásticas mutações ao longo dos tempos. A primeira impressora surgiu em 1938, criada por Chester Carlson. Em 1953, foi criada a primeira impressora de alta velocidade para a época. Esta impressora, utilizada no UNIVAC, fazia a representação das imagens por meio de impacto. Logo, a imagem não era muito nítida. Somente nos anos 70 foram lançadas as primeiras impressoras matriciais, um tipo de impressora de impacto cuja cabeça é composta por uma ou mais linhas verticais de agulha, que ao colidirem com uma fita impregnada com tinta semelhante ao papel químico, imprime um ponto por agulha. A primeira impressora a jato de tintas surgiu em 1964. O uso intensivo começou na década de 80. As impressoras a jato de tinta utilizam sistemas dotados de uma cabeça de impressão ou cabeçote com centenas de orifícios que despejam milhares de gotículas de tinta por segundo, comandados por um programa que determina quantas gotas e onde deverão ser lançadas as gotículas e as misturas de tintas. Em 1983, a empresa HP, em parceria com Canon, criou as primeiras impressoras a laser que fazem parte da categoria de não impacto. Veja como funciona a impressora a laser. A impressora processa a imagem enviada pelo computador. O cilindro recebe carga elétrica positiva. O laser descarrega certas partes do cilindro, formando uma imagem elétrica da impressão. O toner entra em contato com o cilindro, passando tinta nos espaços descarregados. A impressora puxa papel, o qual recebe cargas negativas assim que entra na impressora. O papel passa embaixo do cilindro, recebendo a imagem que será impressa. A imagem está formada por um pozinho, o qual será fixado no papel com o calor do fusor. Em 1984, Charles Hall fez a primeira impressora 3D, que em vez de tinta no papel constrói objetos camada a camada. Mas foi nos últimos anos que ela evoluiu e barateou, e a revolução começou. As impressoras 3D podem imprimir qualquer objeto como carros, armas, roupas, ossos, próteses, órgãos humanos, comida e até casas. Como pode-se perceber, nesse campo das impressoras 3D, o céu é o limite. O que podemos esperar para os próximos 50, 60, 70 anos? Para tentar responder essas questões, consultamos especialistas em tecnologias da informação e também não especialistas no assunto. Eu acho que daqui a 50 anos, dificilmente nós teremos impressoras, porque primeiro que hoje a geração Y, ela é uma geração que está acostumada a utilizar muito mais o meio digital. Agora, se viesse a existir, ou se existir uma impressora no futuro que eu gostaria de ter, seria uma impressora que já a própria folha tivesse a tinta, e aí se tivesse um mecanismo na impressora que ao tocar na folha saísse as letras ou o desenho, né, sem necessidade de tinta na impressora. Eu já imagino impressoras holográficas, coisas desse tipo, né? Você trabalhar com esse tipo de coisa, né? Pode ser que, inclusive, tudo que daqui a 50 anos nem exista mais papel de fato, né? As coisas sejam todas digitais de fato, então a impressora deixa de ter essa utilidade que nós conhecemos hoje. In the future, I think that we can print everything wherever I am. So what we would like to have in the future? A printer that would make easier our job. And to make our job easier, this printer needed to have just a button to make everything so happy. Na minha opinião, não vai ter impressora. Você vai passar a ter como se fosse um tablet, alguma coisa de vidro, né? E quando você precisasse de alguma informação, aquele seu dispositivo, ele iria ilustrar como se fosse uma foto do documento, ou seja, o documento vai existir, só que ele não vai mais precisar ser impresso.
Uma impressora é um periférico que, quando conectado ao computador, tem a função de dispositivo de saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro resultado de uma aplicação. Herdando a tecnologia das máquinas de escrever, as impressoras sofreram drásticas mutações ao longo dos tempos. A primeira impressora surgiu em 1938, criada por Chester Carlson. Em 1953, foi criada a primeira impressora de alta velocidade para a época. Esta impressora, utilizada no UNIVAC, fazia a representação das imagens por meio de impacto. Logo, a imagem não era muito nítida. Somente nos anos 70 foram lançadas as primeiras impressoras matriciais, um tipo de impressora de impacto cuja cabeça é composta por uma ou mais linhas verticais de agulha, que ao colidirem com uma fita impregnada com tinta semelhante ao papel químico, imprime um ponto por agulha. A primeira impressora a jato de tintas surgiu em 1964, o uso intensivo começou na década de 80. As impressoras a jato de tinta utilizam sistemas dotados de uma cabeça de impressão ou cabeçote com centenas de orifícios que despejam milhares de gotículas de tinta por segundo, comandados por um programa que determina quantas gotas e onde deverão ser lançadas as gotículas e as misturas de tintas. Em 1983, a empresa HP, em parceria com Canon, criou as primeiras impressoras a laser que fazem parte da categoria de não impacto. Veja como funciona a impressora a laser. A impressora processa a imagem enviada pelo computador. O cilindro recebe carga elétrica positiva. O laser descarrega certas partes do cilindro, formando uma imagem elétrica da impressão. O toner entra em contato com o cilindro, passando tinta nos espaços descarregados. A impressora puxa papel, o qual recebe cargas negativas assim que entra na impressora. O papel passa embaixo do cilindro, recebendo a imagem que será impressa. A imagem está formada por um pozinho, o qual será fixado no papel com o calor do fusor. Em 1984, Charles Hall fez a primeira impressora 3D, que em vez de tinta no papel constrói objetos camada a camada. Mas foi nos últimos anos que ela evoluiu e barateou, e a revolução começou. As impressoras 3D podem imprimir qualquer objeto como carros, armas, roupas, ossos, próteses, órgãos humanos, comida e até casas. Como pode-se perceber, nesse campo das impressoras 3D, o céu é o limite. O que podemos esperar para os próximos 50, 60, 70 anos?